Boa tarde, Jardim 2. Hoje, quinta-feira, dia 18 de março, vamos para a primeira parte da nossa aula. Vamos lá. Então, vamos fazer atividade matemática. Referências antes, depois. Tá abrindo aqui, deixa eu terminar de abrir. Identificarem uma sequência de acontecimentos, fatos que ocorreram antes e depois de um determinado referencial, de um determinado assunto. Então, aqui tia Dani pegou a imagem de um menino. Primeira imagem mostrando ele antes, quando ele comia só coisas gordurosas que engordam, ó, bolo, hambúrguer, frango assado. E a imagem dele depois, comendo alimentos saudáveis, ó, cenoura, tomate, abacate. Então, antes, depois, certo? Vamos para a próxima atividade. Então, ó, no livro, páginas 25 e 26, referenciais antes, depois. Depois da diversão, as crianças foram almoçar. A primeira imagem. Circule o que as crianças devem fazer antes de comer. Lavar as mãos, pentear os cabelos ou escovar os dentes. Isso, devemos lavar as mãos. Depois tá assim. Marque com um X a cena que representa o que as crianças devem fazer depois da refeição. Deixa a tia Dani pegar o livro aqui, só para tirar a dúvida, que essas imagens não ficaram muito nítidas. Página 25. Aqui, então. Tomar banho, escovar os dentes ou brincar. Você vai fazer um X. Depois, peça a um adulto que escreva sua resposta às perguntas abaixo. Então, tá lá. O que você faz antes de ir à escola? Você vai me contar o que você faz antes de chegar na escola. O que você faz depois de vir da escola? Depois que você chega da escola em casa, o que você faz? Tá bom? Próxima atividade. Tá lá assim. Ligue as imagens que dão sequência às cenas, observando o que acontece depois da realização de cada atividade. Ilustrada na primeira linha. Então, na primeira linha, a parte de cima, temos o quê? Uma menininha com o joelho machucado, um menininho comendo um sanduíche e uma menininha lavando a maçã. Então, a sequência de baixo tá a menina comendo a maçã, a menina com o curativo no joelho e o menino escovando os dentes. Então, você vai ligar cada imagem a seu par. Agora, você e seus colegas estão realizando uma atividade. Com a ajuda da professora, escreva o nome da atividade. Vamos escrever o nome da atividade aqui. Desenhe o que você e seus colegas vão fazer depois que terminarem essa atividade. Então, depois que terminarmos essa atividade, iremos fazer o quê? Brincar de massinha? Iremos fazer a continuação da atividade no caderno de matemática? Isso, vamos fazer a atividade no caderno de matemática. Então, você pode desenhar um caderno e você do lado. Combinado? Agora, atividade no caderno. Responda oralmente. Você vai me responder falando a sua resposta. A primeira pergunta. O que devemos fazer antes do almoço? O que devemos fazer? Olha a dica.
O que devemos fazer depois do almoço? Olha a dica. Então, você vai me responder, combinado? Agora, vamos fazer atividade sobre começo e fim. Desenvolver as noções de tempo, temporalidade. Então, aqui a primeira imagem. No começo, a menina está começando a fazer o desenho. Na próxima, a menina já terminou o desenho, já finalizou o desenho. Tá? Começo e fim. Atividade no livro, página 27. Então, tá lá assim, ó. Numere as cenas abaixo na ordem que os fatos ocorrem, na ordem que acontece. Então, você vai falar para mim qual que é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira e qual é a quarta, certo? Depois, circule a cena que representa o começo da história. Então, qual é a cena número 1? Você achou a cena número 1? Você vai circular, fazer uma bolinha em volta. Depois, marque com um X a cena que representa o fim da história. A número 4 é o fim da história. Então, você vai fazer um X. Não precisa fazer um X grande, pode ser um X pequeno no cantinho da imagem mesmo. Próxima. Ao entrar no parque, você vê diversas árvores, uma ao lado da outra. Pinte de verde a árvore que está no começo e de marrom a árvore que está no fim. Então, a de verde que está no começo, a de marrom que está no fim. Observe a rua e indique com uma seta onde está o Museu de Cera. Você vai fazer um X, uma seta, mostrando onde é o Museu de Cera. Circule de vermelho o estabelecimento que está no começo da rua. Lápis de cor vermelha ou giz vermelho. Circulou. E com um X, o estabelecimento que está no fim da rua. Pode ser giz preto. Vai fazer um X. Pode ser grande também para a gente conseguir visualizar. Atividade no caderno. Pesquisa. Você vai fazer em casa essa pesquisa com a mamãe ou o papai ajudando. Anote no seu caderno as datas de nascimentos de todos os membros da sua família. Então, sua família é você, seu pai e sua mãe. Você vai pedir a data de nascimento da mamãe, do papai e a sua. E vai anotar os números no caderno. Na sua família é você, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Vai anotar a data de nascimento de todo mundo. Na sua casa é você, seu pai, seus irmãos e sua avó ou seu avô. Vai anotar a data de nascimento de todos. Combinado? Bem facinho essa. Para também identificarmos os números e ver que existe pessoas que nascem no mesmo ano, mas é difícil acontecer isso. Então, cada um tem uma data de nascimento, um mês diferente, um ano diferente. Combinado? Próxima atividade, função social dos números. Reconhecer a função social dos números. Então, você entender que os números está em todas as partes, em todos os lugares, ó. Nos números das casas, nas placas dos carros, nos calendários, ó. Nos livros, não vai dar para ver direito. No livro, combinado? Próxima. Página 28 e 29. Então, tá lá, função social dos números. Os números estão perto de você, foi o que a Pro acabou de falar. Passeando pela rua, você pode ver os números em muitos lugares diferentes. Quais são esses lugares? Passando na rua, conseguimos ver os números. Conseguimos ver os números. Nos números das casas, nas placas de carros, no mercadinho, no açougue, naqueles anúncios que a gente vê colado nos postes, em placa de aluga ou vende-se casa, sempre tem o número de telefone. Para que servem os números de cada um deles? Cada número serve para uma determinada situação.
em situação de casa, para você saber que eu moro na casa 20, a casa da minha vizinha é número 24, a outra vizinha é o número 14. A tia Dani mora no número 20. Saber se você mora em apartamento, saber que a Ana Luísa mora no apartamento número 10, andar número no 7º andar. Então, o andar dela é o número 7. Saber que a placa do carro tem letras e determinados números. Ó, tabelas de preço, camisa de jogo, placa de carro, tabela de preços, certo? Tabela de preço pode ser tanto no açougue, quanto no mercado, quanto na feira, quanto em loja de roupas também. Muito bem. Deixa a tia Dani voltar aqui. Então, esse era só para a gente conversar mesmo. Muito bem. Então, a 29 está assim. Com a matemática, aprendemos a contar a medida, a calcular. Observe como isso funciona. Com a ajuda de um adulto, circule o número correspondente à resposta a cada pergunta. Então, tem a tabelinha. Se sua resposta for a 2, você vai circular só o número 2 na tabelinha rosa, tá? Então, vamos lá. Então, complete as frases escrevendo o número. Quantos anos você tem? Você vai falar para mim, eu tenho 5 anos. Então, na tabelinha rosa, você vai circular o número 5. Ok. Embaixo, você vai completar lá no quadradinho rosa. Eu tenho 5 anos. Próxima. Quantos irmãos você tem? Na tabelinha verde, você vai circular. Eu tenho 4, eu tenho 3, eu não tenho nenhum. Então, você vai colocar o 0. Embaixo, você vai responder na tabelinha verde. Eu tenho, colocar o número de irmãos. A próxima. Quantas pessoas moram na sua casa? Na tabelinha laranja. Na minha casa mora 3 pessoas. Meu esposo, eu e minha filha. 3. Então, vou circular o número 3 e colocar embaixo. Na minha casa moram 3 pessoas. Combinado? Então, bem facinho essa atividade. No caderno de matemática, você vai desenhar situações onde utilizamos os números no dia a dia. Como eu posso fazer essa atividade, tia Dani? Você pode colocar uma plaquinha marcando um preço de algum produto, por exemplo, tomate. Pode só escrever a plaquinha, ajuda do papai e da mamãe. Tomate, e colocar o preço embaixo, o número. R$1. Você pode fazer uma bandejinha também de alimento com preço. Ou fazer um pacotinho de pão, colocar o preço do pão. Então, você vai, nessa forma, trabalhar a sua criatividade também, para fazer essa atividade, tá? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Deixa a tia Dani voltar aqui. Foi as nossas atividades de hoje. Bem caprichado. Combinado, turminha? Vamos para a segunda parte da nossa aula.